Vocês já ouviram falar da saga Pânico? Pra quem não sabe, essa saga de filmes acompanha um serial killer mascarado intitulado como Ghostface, que usa bordões e um conhecimento sobre filmes de terror pra perseguir as vítimas dele. Like scary movies? You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Mas sabia que essa saga teve uma inspiração real? Um caso real? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história real que inspirou a saga Pânico. Então já deixem um like, se inscrevam aqui no canal e vamos pra essa história. Nascido em 26 de maio de 1954, Danny Herd Rowling, ele tinha um relacionamento muito abusivo com o pai dele. E a mãe dele também era vítima desse comportamento, assim como o filho caçula. Bom, e durante sua juventude, o Rowling teve várias dificuldades em se adequar ao comportamento social que era esperado dele. Tanto que ele foi dispensado do serviço militar e acabou por cometer vários furtos no estado da Geórgia. E aí então ele fugiu para o estado da Flórida em 1990, mais precisamente para Gainesville, onde começa todo esse caso. O Danny, ele deu início a uma série de homicídios. Tudo começou no dia que ele seguiu Sonja Larson e Christina Powell até o apartamento em que elas moravam na universidade. E dentro da casa, depois de seguir elas, ele pegou uma faca e matou elas e abusou delas também. E quando a polícia foi investigar, a cena do crime era a seguinte: a Larson estava na sua cama deitada, com lesões de defesa nos braços delas depois de tentar se defender do assassino, e a Christina estava com as mãos atadas e também apresentava sinais de violência. E ao que parece, os corpos das duas garotas haviam sido lavados com detergente no chuveiro da casa, para meio que tentar eliminar possíveis vestígios de DNA e etc. Bom, antes mesmo da polícia terminar o trabalho dessa primeira cena do crime, outra ligação informando o desaparecimento de uma jovem foi recebida. Christina Yacht, de 18 anos, ela não apareceu no trabalho e nem estava atendendo ao telefone dela. E dentro do apartamento da Christina, os policiais encontraram ela decapitada, com os mamilos cortados e com o tórax aberto. Também violentada, esfaqueada, com as mesmas características das outras. Gente, não sei o que comentar. Um vídeo super leve, né? Super tranquilo. Bom, e por causa do modus operandi, tudo denunciava que realmente havia um serial killer na cidade de Gainesville. Pra quem não sabe, modus operandi é quando um serial killer tem características específicas para cometer um crime. Uns usam um tipo específico de arma, outros matam de um outro jeito, enfim, o modus operandi é a maneira que eles agem, mais ou menos. Bom, e com 3 homicídios em apenas 12 horas, a população da cidade ficou em pânico. Referências do filme, mas enfim. E muitos universitários acabaram retornando para suas cidades, foram embora. Foi aí que então uma força-tarefa com mais de 150 investigadores foi criada. Todos eles para poder ajudar para descobrir o que estava acontecendo, quem estava matando todo mundo. E bom, com os trabalhos ali da perícia, foram encontrados folhas de papel com vestígios de sêmen nas residências onde ocorreram os homicídios. Só que em 1990, os exames de DNA demandavam muito mais tempo do que hoje em dia, o que acabou atrasando um pouco as investigações. Foi aí então que outro crime aconteceu. No dia 28 de agosto, Tracy Pauls foi encontrada morta no seu apartamento. E o corpo apresentava as mesmas características das outras vítimas. E também um amigo da Tracy, chamado Manuel Taboada, um amigo com quem ela dividiu o apartamento, também foi encontrado morto no seu quarto. Bom, então depois de tudo isso, o campus foi fechado, mais de 30 mil estudantes foram para suas cidades de volta, e muitos habitantes que estavam com medo compraram até armas de fogo. E durante a noite, helicópteros com holofotes sobrevoavam a cidade, à procura de como ele foi chamado, o Estripador de Gainesville. Bom, então a polícia começou a procurar por homicídios semelhantes a esse, ocorridos em outras cidades, e se depararam com um crime não solucionado no dia 4 de novembro de 1989, em Shreveport, que era a cidade natal do Danny. Lembram do Danny? Então, era a cidade natal dele, onde ocorreu esse outro crime. Uma universitária chamada Julie Grosson, o seu pai e o seu sobrinho foram mortos a facadas, e a jovem foi amarrada com fita adesiva. E tinham mais de 23 itens semelhantes que ocorreram tanto nos crimes de Gainesville. Os crimes eram muito parecidos. Então a polícia entendeu que tinha uma ligação entre esses dois crimes. Em Shreveport e em Gainesville, eles tinham uma conexão. Bom, então há inúmeras ligações que a polícia recebeu todos os dias. Uma ligação específica despertou a curiosidade dos investigadores. Uma família informou que havia abrigado um homem chamado Danny Rowling, que apresentava comportamentos estranhos. E depois desses comportamentos estranhos, a família convidou ele a se retirar, a ir embora da casa. Então logo o Danny foi localizado em um presídio na cidade de Ocala, no estado da Flórida. Ele havia sido preso por roubar uma loja em 7 de setembro. E coincidentemente os homicídios em Gainesville tinham parado nesse tempo que ele estava preso. É bem aquele meme dos incríveis. Coincidência? Acho que não. Voltando para aquela vítima, a Julie, ela havia sofrido uma mordida nos seios dela. Então esse material genético da mordida foi coletado, mas esse material nunca foi submetido a uma análise laboratorial. Mas investigando ali, descobriram que o sangue do autor dos crimes
era B positivo, que era presente em apenas 8% da população norte-americana. Então aí eles descobriram que era compatível com o autor dos crimes de Gainesville, que era B positivo. Diante dessa prova, a polícia solicitou os arquivos do Danny Rolling no serviço militar dele. Na época ele fazia serviço militar. E foi descoberto que o sangue dele era B positivo também. E durante uma consulta médica com um dentista, coletaram o material genético dele e então tudo se confirmou. Danny Harold Rolling era o estripador de Gainesville. Bom, em um primeiro momento, o Danny alegou inocência aos crimes. Mas depois de algum tempo ele confessou todos os crimes. E ele até mesmo disse que ele tinha feito tudo isso porque ele queria ser tão famoso quanto o Ted Bundy, que também é um outro serial killer que eu pretendo falar sobre ele em outro vídeo. Bom, aí em 20 de abril de 1994, o Danny foi condenado à pena de morte. Aí em 25 de outubro de 2006, 15 anos após os crimes de Gainesville, ele morreu através de injeção letal. E antes de morrer, o Rolling recebeu a visita do seu irmão e de conselheiros religiosos. E ao que parece, quando ele estava prestes a morrer, ele nem ficou com medo. Parece que ele até cantou uma música. Pra ver o quanto sádico esse cara era. Ele cantou enquanto ele ia morrer. Surreal. Bom, então esse foi o caso que inspirou um roteirista a escrever 18 páginas de um rascunho que mais tarde viria a se tornar uma das franquias mais famosas do mundo do terror, a saga Pânico. Juntos, os 4 filmes dessa saga arrecadaram mais de 608 milhões de dólares. Inclusive, o 5º filme dessa franquia famosa estreia hoje aqui no Brasil. Hello, Sydney. It's an honor. Gente, simplesmente surreal. As coisas que esse cara fez, surreal. As coisas que esse cara fez e toda essa história é realmente assustador. Bom, a história é essa. Comenta aqui embaixo o que você achou desse caso, desse cara e das coisas que ele fez. E comenta se você já assistiu a saga Pânico e se você pretende assistir esse novo filme nos cinemas. Deixe um like, se inscreva aqui no canal se vocês gostaram e me responda uma última pergunta. Qual é o filme de terror preferido de vocês? Tchau pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo desse canal bizarro. Falou!